A paz do Senhor a todos, amém? Uma boa noite, sejam bem-vindos, para juntos estarmos aqui para cultuar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor pelo seu favor, graça, bondade e misericórdia. Cada vez que eu subo aqui, mesmo que seja só para dar uma introdução do culto, que não seja para pregar, meu coração dispara e eu fico um pouco ansioso. Porque eu estou aqui diante de um povo exclusivamente escolhido por Deus. E como introdução deste culto, eu tenho uma palavra para ler para a igreja antes de orarmos. Eu quero ler o Salmo de número 51, do verso 7, 51 do 7 ao 12. Salmos 51, do 7 ao 12. Amém? Vai estar aqui no projetor também. Que diz assim a palavra do Senhor: Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo de alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me tires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Amém? Irmãos, eu estava meditando nessas palavras, e a palavra de Deus me levou a pensar algo para mim passar para a igreja nessa introdução. Hoje, quem vai pregar é o irmão Wagner. Louvado seja o nome do Senhor por a vida dele. Não sou eu, mas eu queria dizer para você, como introdução deste culto, uma palavra da parte de Deus. Escuta o que fala o apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3, para nós entender o que a gente leu. Diz assim: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Preste atenção, irmãos. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigo de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, do poder. Foge também destes. Amém? Luciano, uma palavra de introdução do culto tem que ser uma palavra mais de alegria, para a gente juntos se alegrar. Irmão, nós estamos na casa do Senhor para adorar a Deus, então vamos se alegrar. Mas a verdade, ela arde mais escura, ela tem que ser dita. Nos últimos dias, muitos se esfriarão. Nos últimos dias, os homens terão mais prazeres nas coisas do mundo do que prazer em estar na casa de Deus. Eu estou dizendo para mim e para você uma coisa: nós estamos vivendo os últimos dias, e é tempo de nós buscarmos a Deus com mais intensidade. É tempo de nós darmos a mão e erguer a bandeira do Evangelho e dizer: nós servimos a Cristo, nós não servimos a diabo, nós não servimos a Satanás. Então, como você é um povo escolhido de Deus e veio aqui esta noite nesse lugar, eu peço que você grave no teu coração esta palavra: busque a Deus, porque a porta ainda está aberta, mas virá tempos difíceis, em que muitos não vão resistir de estar na casa de Deus, e vão preferir estar lá fora, festejando as coisas do mundo, do que estar aqui na presença de Deus. A palavra de Deus, ela é vida. A palavra de Deus é lâmpada, ela é luz. A palavra de Deus é cura para o teu e para a minha vida. Então escuta a palavra de Deus e se esforce para pôr em prática. Se alegre nesse momento, valorize esse momento, seja feliz, esquece o teu problema, deixa lá fora.
Se concentre aqui nas palavras do Senhor, no que vai ser pregado. Se alegre em Cristo, porque a palavra de Deus diz: aonde estiver 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei, diz o Senhor. E Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, então Ele está aqui no nosso meio. Pela fé eu creio. Você crê? Amém. Glória a Deus, então te alegra, porque Ele está aqui. Vamos se colocar de pé, irmãos? No momento do louvor, eu sempre gosto de dizer, se você quiser sentar, pode sentar. Se você se sente melhor de ficar em pé, fique de pé. Mas se a tua perna cansar um pouquinho, não se constranja, sente. Fique à vontade. Amém, queridos? Glória a Deus. Feche os teus olhos, curve a tua cabeça. Vamos orar a Deus. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pelo dia que tivemos, pela semana, pela saúde que o Senhor nos dá. Te agradecemos, Senhor, por a vida de cada um. Te agradecemos porque podemos estar aqui. Te agradecemos porque nós temos ouvido para ouvir a Tua palavra. Te agradecemos porque temos olhos para enxergar. Te agradecemos, Senhor, pela família que eu tenho, por a família Filadélfia, onde o Senhor me colocou. Eu sou grato por estar aqui. Oro a Ti, Pai, peço perdão pelas minhas iniquidades e cria em mim um coração puro, verdadeiro, que tenha prazer em Te servir. Fala comigo, Pai. Fala com a Tua igreja essa noite. Usa o Teu servo uma vez mais e fala com autoridade através dele a cada coração aquilo que precisamos ouvir. Ó Senhor Deus, abençoe cada irmão e irmã que aqui está, cada familiar aqui representado, os irmãos que estão lá na rua cuidando do carro, a irmã que está ali na porta, a irmã que estará lá atrás com as crianças. Livre e guarda e proteja, nós te pedimos. Oro, Senhor, pelos músicos desse ministério, cada irmão, cada irmã, que o Senhor traga alegria, que o Senhor traga refrigério, que o Senhor traga confiança, que o Senhor traga amor no coração de cada um de nós. Em nome de Jesus, meu Deus, nós te agradecemos por tudo. Toma, Senhor, toma a direção deste culto, tome a direção e fala conosco, porque nós precisamos te ouvir. Em nome de Jesus, obrigado por tudo. Louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Amém? Glória a Deus. Ministério de louvor com oportunidade. Glória a Deus. Continue de pé. A paz do Senhor. Uma boa noite. Amém? Como já foi dito, você está à vontade. Se você prefere ficar sentado, se você prefere ficar de pé, não importa como você está fisicamente, o que importa é se o seu coração está ligado em Deus, está ligado no Senhor, desligado das coisas lá de fora, desligado das coisas que talvez queiram te roubar de estar de corpo e alma e espírito aqui. Então, se desligue lá de fora e te ligue com a presença do Senhor nessa noite. Adore o Senhor. Prepare o seu coração como uma terra fértil para receber a palavra do Senhor nessa noite ao seu coração. Vamos adorar? Amém. Aleluia. Minha vergonha me sepultou. Eu buscava um Salvador, mas teu perdão me libertou. Morto estava em meu interior, eu me escondia de ti, Senhor.
meu pecado me resgatastes, tua glória as cadeias se rompem. Sozinho estava e sem consolo, e agora sou cidadão do céu. Ferido estava e me curastes, o teu amor é o ar que eu respiro. Tenho futuro e agora vejo, porque tu me chamaste e eu voltei a viver. Glorioso dia, das trevas me resgatou. Tu me chamaste e eu voltei a viver. Glorioso dia, das trevas me resgatou. Tu és merecedor, ó Pai. Tu és digno. Tu és o Rei do nosso coração, aleluia. Em todo tempo, Pai, seja o centro em nossas vidas. Em todo tempo, Senhor, em todo tempo seja a âncora que nos traz segurança. Oh, porque em todo tempo Tu és bom. Oh, Senhor, nós Te adoramos, Jesus. Nós Te adoramos, Senhor. Em todo tempo Tu és bom. Rei do meu coração, seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Diga que Tu és bom, bom, oh, Tu és bom, bom, oh, Tu és bom, bom, oh, e Tu és bom, bom, oh, Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora
Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Ele é fiel. E tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Você crê nisso? E tu não me deixarás, não me deixarás jamais. E tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Diga bem alto. E tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Porque tu és bom, porque tu és bom, tu és bom, e tu és bom. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. E tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Eu creio em ti, Senhor. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Porque tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh. E não há outro igual a ti, Senhor. Não há outro igual a ti, Jesus. Fiel e constante em todo tempo. Tu és fiel, Senhor, em tuas promessas. Oh, tu não mudas e nunca falhará. Tu és bom, tu és bom em todo tempo. Tu és bom, Senhor, tu és bom, Senhor, em todo tempo. Não nos deixa, não nos abandona. És fiel em todo tempo. Não me deixas, não me abandona. És fiel em todo tempo. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Isso basta, Senhor. A tua graça nos basta. O teu amor nos basta. Tua fidelidade nos basta. Tu és fiel, Senhor. Em todo tempo és fiel. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, porque em nenhum momento tu nos abandona. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Que esse fogo não se acabe, Senhor. Que esse fogo, Senhor, esse fogo consuma todo o nosso ser. Que esse fogo consuma o nosso interior, Senhor. Acende em nós essa chama. Acende em nosso coração essa chama, Senhor. Oh, Espírito Santo. Nós te adoramos, Jesus.
Nós te adoramos, Senhor. Há um anseio em meu coração que me consome noite e dia. Eu não posso conter, eu não consigo controlar. Eu não consigo controlar. Desejo que arde em meu peito, queimando constantemente. Eu não quero descanso, eu nunca vou me saciar. Eu nunca vou me saciar. Diga pra Ele nessa noite: e enche-me de ti, até que não haja mais espaço em mim. E vem com tua glória. Tenho fome e sede, eu quero mais de ti. Acende a chama, aumenta o fogo.
Muitas vezes eu penso em desistir, não da caminhada com o Senhor, mas de alguns propósitos que o Senhor coloca na nossa vida. E às vezes a gente diz: Deus, para mim basta, chega, acabou, eu não tenho mais força. Mas aí vem o Espírito Santo e diz: lembra quando tu me pedia mais de mim, mais que tu queria mais, que tu queria ser cheia, que tu queria mais fogo, que tu queria a presença do Senhor. É para isso que nós pedimos mais do Senhor, para caminhar mais uma milha, para fazer os propósitos do Senhor, para cumprir o chamado que o Senhor tem para nós. Não é para coisas, para cultos, só para os cultos, mas esse mais de Deus é para se manifestar quando a gente quer desistir, quando a gente quer parar, quando a gente pensa que não vai conseguir. É esse mais do Senhor que nós estamos pedindo agora, não para que Ele venha agora só e ao sairmos daqui acabe. Não, esse mais do Senhor, esse transbordar do Senhor, é para esses momentos em que nós pensamos que nós não conseguiríamos vencer. É para esse momento que a gente quer dizer: não, Senhor, não precisa eu fazer isso lá na igreja, eu não sou nada mesmo. É você que o Senhor precisa para a obra. É você que está pensando em enterrar o seu talento. É para você que não quer deixar o seu talento florescer. É esse mais do Senhor, é esse transbordar do Senhor que nós queremos. Não, mas não precisa de mim para isso. Eu não sei contribuir com nada. É esse mais do Senhor que você precisa. É esse transbordar do Senhor. Nós possamos transbordar, ser cheios, não somente em 2 horas de culto, mas que nós possamos transbordar lá fora e nos deixar servir na presença do Senhor. Não pense que você não é útil. O Senhor te chama. O Senhor te chama, vem, eu estou transbordando na tua vida. Faça transbordar essa unção, essa graça, esse poder, essa manifestação. Não só em levantar as mãos, mas nós precisamos, a obra precisa de mim e de você. Foi para isso que nós somos chamados, para servir esse transbordar do Senhor. Amém? Nós vamos estar louvando uma última canção, que ela diz que nós não somos mais escravos do medo. Não precisamos mais ter medos. Nós não precisamos mais. O Senhor, Ele nos comprou, Ele nos chamou, e agora nós não somos mais escravos nem do pecado, nem do medo, nem da depressão, nem da ansiedade, nem da culpa. Nós não somos mais escravos de nada, porque o Senhor nos comprou. Nós não devemos mais nada. O Senhor, Ele pagou um alto preço. A nossa alma, a nossa vida pertence ao Senhor. Amém? Com a melodia, Ele me encontrou, me cercou com a canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Então diga: eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus.
Antes de nascer, eu escolhido fui, por meu nome me chamou, e de novo nasci em sua família, o seu sangue me... Obrigado, Senhor. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Oh, nós somos filhos do Deus vivo. Oh, nós somos filhos do Deus Altíssimo. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Toma seu assento. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios. Capítulo 1. O versículo 17.
capítulo 1, versículo 17. Paulo diz assim para a igreja de Corinto: pois Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar as boas novas, e não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não perca o seu poder. A mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição, mas para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus. Como dizem as Escrituras: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Diante disso, onde ficam os sábios, os eruditos e os argumentadores desta era? Deus fez a sabedoria deste mundo parecer loucura. Visto que Deus, em sua sabedoria, providenciou que o mundo não o conhecesse por meio de sabedoria humana, usou a loucura de nossa pregação para salvar os que creem. Pois os judeus pedem sinais e os gentios buscam sabedoria. Assim, quando pregamos que o Cristo foi crucificado, os judeus se ofendem e os gentios dizem que é tolice. Mas para os que foram chamados para a salvação, tanto judeus como gentios, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Glória a Deus. Irmãos, Corinto era uma igreja grega. A Grécia era o berço da sabedoria, da filosofia. Os filósofos buscavam, o conhecimento e a sabedoria por meio da argumentação, do questionamento da própria vida e da existência. Ou seja, Paulo está inserindo num contexto onde as pessoas acreditavam que ali estava o conhecimento, ali estava a sabedoria. A Grécia era o berço da sabedoria no mundo antigo. Certa vez os gregos vieram ter com Jesus e falaram para os seus discípulos, e eles falaram: Jesus, os gregos estão aí, querem falar contigo. E ele falou assim: agora chegou a hora do filho ser glorificado. Fala para eles que um grão, que uma semente, se não cair na terra e não morrer, ela não vive. Isso. Que sabedoria é essa? Não é a sabedoria adquirida por meio da pesquisa, não é a sabedoria adquirida por meio da argumentação, não é uma sabedoria adquirida por meio do questionamento. Alguém já disse que não são as respostas que movem o mundo, mas as perguntas. Porque quanto mais perguntas, mais resposta, quanto mais respostas, mais questionamentos e mais conhecimento. E o conhecimento veio por meio da argumentação. E em meio a esse contexto, tinham os sofistas, que eram aquelas pessoas que se gabavam. Você não precisa gravar os nomes que eu estou falando, entendeu? Você só precisa saber disso para saber por que Paulo está falando sobre isso. Isso é muito interessante. Os sofistas eram as pessoas que se gabavam do seu poder de argumentação e persuasão. Eram aquelas pessoas que tinham a capacidade de te convencer, irmão, de qualquer coisa que eles quisessem. Eles podiam chegar diante de ti, não importa o conteúdo da mensagem, eles tinham a capacidade de te convencer, e eles se gabavam disso, os sofistas. Eles podiam chegar com a mensagem que fosse, o conteúdo que fosse, poderia ser contrário. Se tu desse espaço para eles argumentarem, eles iam te convencer daquilo. Esses eram os caras. Aí você pode pensar assim: não, isso não acontece, mano. Qualquer coisa. Você pode ver na nossa época quantas pessoas estão sendo convencidas de tantas coisas. As minhas verdades estão sendo espalhadas na internet, na televisão, e você vai acreditando em coisas. Porque as pessoas têm capacidade de te convencer. Estudam para isso. Praticam isso. E o conteúdo da mensagem pouco é importante se eles se gabarem na capacidade de te convencer de algo. Então é meio que uma desculpa, uma disputa
eu tenho os meus argumentos, você tem os teus argumentos, e no meio da sociedade nós vamos ver quem é que traz mais seguidores para nós. Existe a história de pessoas que, quando se desligavam de um grupo de pensadores, a sua capacidade de convencimento era tão grande que todo o grupo se dissolvia, as pessoas largavam tudo para seguir uma pessoa. Por isso que muitas pessoas na Grécia Antiga achavam que Cristo poderia ser um desses sofistas. Uma pessoa que simplesmente teve capacidade de convencer eles da mensagem dele. Mas Paulo chega com uma outra mensagem, uma outra proposta. Paulo chega dizendo que ele veio pregar não como os sofistas. Paulo veio pregar uma mensagem que o conteúdo da mensagem é mais importante do que o mensageiro. O hedonismo, irmãos, mais uma palavra que você não precisa gravar, é a filosofia que diz que o prazer é o centro de tudo. É o centro da existência, é o prazer. Você precisa buscar a satisfação da sua própria existência por meio da busca pelo prazer. Se te dá prazer, faça. Parece que está meio de acordo com a nossa realidade, né? As pessoas hoje em dia vivem meio que... Se dá prazer, faça, irmão. Se te faz feliz, faça. Essa é a filosofia hedonista. Se coloca numa vida em busca do próprio prazer. Não importa o que as pessoas pensam, não importa se é certo ou errado, o importante é tu viver bem. O importante é o teu prazer. Então tu vai buscar prazer no sexo, tu vai buscar prazer nas drogas, tu vai buscar prazer nas festas, tu vai buscar prazer nas bebidas, tu vai buscar prazer em qualquer coisa que satisfaça esse vazio da tua existência. E em meio a isso, os excessos são muito comuns. Quem busca prazer no sexo chega ao limite da depravação sexual. Os mais jovens que estão aí, né, conhecem a internet, tem agora a farofa GK, né, que não tem como não falar disso, a coisa está horrível. A frase dela, quando ela vai anunciar isso, é que eles dizem: nós vamos desbancar Sodoma e Gomorra. Tem um quarto onde não pode entrar celular, que vence quem entra mais vezes lá, e ali é um quarto de orgias e prostituição. Durante a festa, quem entra mais vezes lá é vencedor. Tem até um sorteio depois, quem beija mais. É os excessos. Quem bebe, bebe em excesso. Mas geralmente quem busca a satisfação da sua existência na bebida, chega ao excesso. Bebe até se acabar, bebe até morrer. Quem vai para as drogas porque busca a resposta para um vazio, um preenchimento para esse vazio, vai usar droga até morrer. Porque todo excesso revela uma grande falta. As pessoas que buscam o excesso em qualquer coisa na sua vida, em qualquer coisa, o excesso revela uma grande falta. Tem pessoas que, não estou falando só de buscar os excessos, a satisfação somente em coisas ruins. Tem gente que busca o excesso no exercício. Tem a nossa personal crente ali, que é uma pessoa moderada, a Kiane. Mas tem pessoas que largam tudo. E a busca pelo corpo perfeito chega a levar ao uso de anabolizantes e chega até a morte por causa disso. É o excesso, é o vazio. E todo grande excesso revela uma grande falta. Existe um vazio no ser humano. E o ser humano, ele está em busca do preenchimento desse vazio. E a filosofia hedonista prega isso. Falando isso, parece uma coisa, não, quem que vai acreditar nisso? Mas existem os sofistas do nosso tempo, que tem um poder de argumentação, um poder de retórica tão forte, que te convence de qualquer coisa. A grande parte da população está aí, seguindo essas filosofias. Ao ponto de achar que o que está escrito aqui, tolice, burrice. Que razão tem tu viver no mundo, mano, que tu não pode nem fazer o que tu gosta? Que razão tem tu viver no mundo que tu não pode fazer nada? Não sei como é que vocês, crentes, podem se divertir, porque tu não pode beber uma cachaça, tu não pode beber um cigarro, tu não pode se divertir, tu não pode ir numa festa, tu não pode nada. Onde é que tu busca a satisfação por esse vazio? Para que tu trabalha de segunda a sexta, se na sexta-feira à noite tu não puder encharcar?
O que tu faz? Por que tu trabalha de segunda a sexta? Se chegar sexta-feira tu não puder sair, não puder namorar, não puder usar droga, não puder entornar, não puder chutar o pau da barraca. E segunda-feira começa de novo. E o preenchimento desse vazio é de sexta à noite até domingo, meio-dia, porque à tarde já começa a depressão. Fica no Fantástico mesmo, vontade de chorar. Essa é a filosofia do nosso mundo. E Paulo vem com uma mensagem totalmente diferente. Paulo, em meio a isso tudo, ele vem dizer que eu não vim pregar, Cristo me chamou para pregar, não com palavras de sabedoria humana. Agora você entende por que Paulo falou isso? Paulo está falando para uma galera que se gabava da sua capacidade retórica. E Paulo vem falar assim, não, eu não sou como vocês. Eu não sou como os sofistas, que te convencem de qualquer coisa, não importa o conteúdo da mensagem, porque o mensageiro é mais importante do que a mensagem. Eu venho com uma proposta diferente, eu venho pregar uma mensagem que é mais importante do que o mensageiro. Porque Deus agora usa a sabedoria de Deus, né, das escrituras, da mensagem, para tornar louca a sabedoria do homem. Isso que vocês chamam de sabedoria, que é a capacidade de retórica, a capacidade de persuasão, a capacidade de argumentação, isso tudo é loucura. Porque não importa. Isso não salva. Isso não faz diferença na sua vida. O que faz diferença é o conteúdo da mensagem que eu trago. Então vocês olham para mim, uma pessoa simples, uma pessoa que não tem capacidade de retórica, uma pessoa que não tem capacidade de argumentação, uma pessoa que não tem capacidade de persuasão, trazendo uma mensagem que convence. Quem tem vida aqui não é um mensageiro. Quem tem vida aqui é a própria mensagem. E eles olham para Paulo de certo, você é maluco. Porque até agora, Paulo, o que importa não é o que tu fala, mas como tu fala. E Paulo vem dizer que não importa, não é como eu falo, mas o que eu falo. É muito diferente. Por isso Paulo fala isso daqui. Pois Cristo não me enviou para batizar. Mas esse não me enviou para batizar fica para uma outra pregação, tá, irmão? Mas, porque eu já vi alguém falar assim, para batizar é besteira, porque está escrito aqui, ó. Isso aí fica para Mas para anunciar as boas novas, e não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não perca o seu poder. Ou seja, tu acha que o Evangelho, a obra de Cristo na cruz, pode perder o poder por causa do mensageiro? Não. O que Cristo fez está feito, está consumado. A palavra de Deus tem poder e Deus é poderoso para alcançar aquele que Ele quer. O problema é as pessoas colocarem o poder da salvação no mensageiro e não na mensagem. E aí eu posso me identificar, porque tem muita gente aí seguindo o mensageiro e não a mensagem. Tem muito evangelho sendo pregado aí, o importante é como é que é dito. Vai para a internet, aquele cara prega bem, mano. O que é que ele pregou? Nem sei. Eu sei que foi top. Não, mas qual foi a mensagem? Irmão, nem me lembro, mas eu sei que pregou de um jeito, com autoridade. Como que ele pode pregar com autoridade se não lembra nem do que foi dito? Então o mensageiro foi mais importante que a mensagem, então Paulo está mentindo? Então ele está seguindo uma outra filosofia que não é de Paulo? O evangelho que ele está pregando não é tão importante quanto o mensageiro? O que é que está acontecendo aqui? Há uma discrepância. Nós devemos prestar atenção no que está sendo pregado, na palavra que está sendo dita. Porque o livro é mais importante, meus irmãos, a mensagem é mais importante, o que Cristo fez é muito mais poderoso do que o meu poder de te convencer. Porque eu posso chegar um dia aqui desanimado da vida. Meu irmão, o Rodrigo faz a escala um mês antes. Eu não sei como é que eu vou estar no dia tal. Eu posso estar animado, posso estar bem, como eu posso estar doente, posso estar para baixo. E eu posso chegar aqui para pregar essa mensagem, eu não vou me acovardar, porque eu não estou no dia bem. Nossa, é coisa de doente, claro, né? Mas eu não vou me acovardar, só, hoje eu não estou a fim de pregar, né? E hoje eu não estou preguiça, calorão. É uma luta hoje à tarde para ficar acordado. Mas eu não vou me acovardar por causa disso. Porque o conteúdo da pregação é mais importante do que quem vem pregar. Você não pode se deixar levar pelo meu poder de persuasão, pelo meu poder de convencimento. Eu só vou na igreja quando o pastor Wagner pregar, porque o Wagner e o Luciano até sono.
Tudo bem, irmãos, eu até aceito. Se você analisar nas Escrituras e ver que o que eu estou pregando não está de acordo com o que está escrito, eu faço questão de você vir falar comigo. Ou então, se você não quer falar comigo, fala com o pastor Wagnaldo. Pastor Wagnaldo, olha o que é que o Wagner está pregando, analisa certinho. Ele é o nosso pastor, ele é responsável por esse púlpito, pela saúde da palavra que está sendo pregada aqui, é o nosso pastor. Você tem todo o direito de fazer isso. Chegou o pastor Wagnaldo, você olhou o que é que o Wagner está pregando? Eu acho que não está certo. E ele vai olhar, ele vai analisar, vai conversar com você ou vai conversar comigo. Um dos dois. Mas você precisa olhar o que está sendo pregado. Isso é mais importante do que quem prega. E Paulo continua. A mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição, mas para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus. Ou seja, aqui ele usa eu não sei como é que fala isso na língua portuguesa, mas ele não fala que é uma coisa que já aconteceu, mas que está acontecendo. Ou seja, a mensagem da cruz ela é loucura para os que estão sendo destruídos. Mas ela é poder para os que estão sendo salvos. Ou seja, é um processo. Paulo aqui já não dá um final para mim e para a sua história. Se essa loucura que eu estou pregando para vocês, e que vocês não acreditam, e que vocês não veem o poder da salvação dessa mensagem, ela não define quem você é agora. Nós que cremos, já estamos sendo salvos. Vocês que não creem, estão caminhando para a perdição. Mas a história não chegou ao fim. Quem está de pé, cuide para que não caia. Mas quem está caído, pode levantar. Por isso nós temos que olhar para a mensagem como um processo de salvação. Tanto para mim, quanto para você. Primeiro, Paulo tem convicção do que está falando, né? Ele fala assim, para nós que estamos sendo salvos. Ele não fala para nós que talvez vão ser salvos. A gente sempre fala aqui, o pastor prega sobre você tem que ter certeza de quem você é em Cristo. Porque a sua salvação não depende das suas atitudes. Se dependesse do que você faz, aí eu concordo. Tem que ficar ligado, tem que ter dúvida mesmo, porque hoje você está bem, amanhã você não está. Hoje você não peca, amanhã você peca. Amanhã não, depois, no segundo seguinte. Então, se depender da sua salvação, então você não pode ter certeza mesmo. Se depender das suas atitudes, você não pode ter certeza. Mas se a sua salvação depende unicamente da obra que Cristo fez na cruz, então você tem que ter certeza da sua salvação. Paulo está dizendo aqui, para nós que estamos sendo salvos, para nós, Paulo se incluía nesse grupo. Ele estava sendo salvo, ele tem certeza disso, ele tem convicção daquilo ali. Ele tem convicção do que Cristo fez. Mas a nossa história não se acabou. E a história das pessoas que estão lá no mundo também não chegou ao fim. Por isso nós não podemos desistir. Por isso nós temos que ser persistentes. A salvação, ela vai chegar a todos que foram destinados para a salvação, como Paulo diz, como Lucas diz em Atos. Mas ela alcançará o seu propósito por meio da pregação. Dessa loucura que Paulo está falando. E Paulo está falando para esses caras aqui. Entende? Que supostamente estão caminhando para a perdição. Mas ele poderia ter dito assim, ó, é salvação, é poder para nós que estamos sendo salvos, mas é loucura para vocês que estão perdidos. Mas ele fala que estão caminhando para a perdição. Ou seja, a minha, a sua e a história de ninguém chegou ao fim. A gente precisa acreditar nisso. Se você está de pé, cuide para que não caia. Mas se você vê alguém caído, tenha certeza que essa pessoa pode se levantar. O ladrão na cruz é um exemplo disso. O último instante da sua vida, ele foi salvo. Nós precisamos acreditar mais nas pessoas. Precisamos acreditar nas pessoas que estão caminhando para a perdição. Porque ali é um pregador em potencial. É um crente em potencial. Muitas pessoas olharam para mim, para o Luciano, para o nosso pastor e para muitas pessoas que estão aqui dentro como alguém que estava caminhando para a perdição. Mas um dia a luz do Evangelho raiou no nosso coração e no coração de muitas pessoas que estão aqui, iluminou a nossa mente, abriu os nossos olhos e nós enxergamos a maravilha, o poder dessa loucura. O que antes para nós era loucura se tornou poder. Glória a Deus! E quantas pessoas podem alcançar isso ainda por meio da loucura da sua pregação? Por meio da loucura do Evangelho que sai por meio da sua vida, das suas atitudes. Somos instrumentos de Deus para a salvação de muita gente.
Outra coisa importante é que Paulo fala assim, ó. A mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição. A comparação seguinte poderia ser, é loucura para quem está se perdendo, mas sabedoria para quem está se salvando. Mas ele não usa o comparativo igual, já viu? Ele fala loucura para quem está se perdendo, mas poder para quem está se salvando. Porque o que salva não é o conhecimento do Evangelho. Alguém já disse que as grandes escolas de filosofia da Europa, hoje, têm professores que não acreditam mais em Deus. Você sabia disso? Que loucura isso daí. Gente ensinando teologia que não acredita mais em Deus. Conhece o Evangelho. Do começo a fim. Tem conhecimento do Evangelho. Mas o poder do Evangelho não atingiu o seu coração. É possível conhecer sem ser salvo? É. Porque ele fala que é loucura para aqueles que estão indo para a destruição, mas poder para quem está sendo salvo. Porque o que salva não é o conhecimento. O que salva é o poder que emana da mensagem. A mensagem que Paulo está falando não é só uma mensagem de otimismo, não é uma palavra motivacional, não é uma palestra, é uma mensagem que tem vida em si mesmo, que emana vida dela mesma. A mensagem da cruz pode salvar mesmo que você não entenda, porque quem convence é o Espírito Santo. Então você nunca pode julgar ninguém que não tem a capacidade de entender. Nem vou pregar para esse cara, ele é muito burro. Não vou jogar pérolas aos porcos. Mas Deus pode salvar até os porcos. Porque há poder no Evangelho. Não é só uma mensagem motivacional, mano. É uma mensagem que salva. É uma mensagem que traz vida. Como diz aquela música, né? Tu me chamasse, eu voltei a viver. Eu acho que está errado, deveria ser tu me chamasse, eu comecei a viver. Porque não há vida sem Cristo. Eu não posso ter voltado a viver se eu estava morto. Pode, né? Jesus ressuscitou. Mas eu estava pensando, então, o Evangelho, ele faz isso, ele nos traz a vida. Não é somente uma mensagem que vai te fazer se sentir bem, né? Como alguém já disse para mim uma vez, se Cristo ressuscitou ou não, irmão, não faz tanta diferença, o importante é o que ele disse. A gente seguiu o que Jesus falou para viver uma vida boa com todo mundo. Não, se a nossa esperança é somente para esse mundo, somos os mais miseráveis dos homens. Se o Evangelho não traz vida, se o Evangelho não resgata da morte, se o Evangelho não nos traz do reino das trevas e nos conduz para um reino de luz e vida eterna, não faz sentido. Foi eu que joguei isso aqui no chão, né? Não faz sentido. O Evangelho tem que ter vida nele, não é só conhecimento, mano, não é só conhecimento para você viver bem com outra pessoa, para aprender a ser bonzinho com os outros, é para trazer o seu interior, trazer luz ao seu interior. O que antes você via com os olhos, agora você vê com o outro. Você acha que eu aprendi a falar, eu ouvi a primeira vez falar de Jesus com 30 anos? Não, eu tinha ouvido falar de Jesus desde pequeno, mas algo aconteceu aos 30 e poucos anos. Ou você acha que quando eu abri os meus olhos, o meu coração se abriu para o Evangelho, eu não sabia quem era Cristo? Eu nunca tinha ouvido falar, Jesus, nunca ouvi falar de Jesus. Não, a vida inteira, batendo. E nunca essa luz raiou em mim. Até que um dia, algo mudou. E eu olhei para aquilo ali, isso é diferente. Tem algo aqui. E aquilo ali foi entrando em mim. E mudou o meu interior, mudou a minha maneira como eu via as coisas. Porque há vida no Evangelho. Não é só conhecimento. E Paulo continua, como diz as Escrituras, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Diante disso, onde ficam os sábios e os eruditos? E os argumentadores desta era? Deus fez a sabedoria deste mundo parecer loucura, visto que Deus em sua sabedoria providenciou que o mundo não o conhecesse por meio da sabedoria humana, por meio da busca pelo conhecimento, por meio do estudo. Você pode ler, você pode estudar, você pode conhecer, mas conhecer Deus não é por meio desse tipo de conhecimento. Uma coisa é você aprender teologia, uma coisa é você aprender a ser crente. Sempre falo, né? Eu aprendo a ser crente com os irmãos da igreja. Teologia a gente aprende nos livros, né? Nos cursos aí que a gente faz, mas ser crente mesmo a gente aprende aqui, na igreja.
Paulo está usando a passagem de Isaías 29, que ele diz que Deus iria destruir a sabedoria dos sábios e rejeitaria a inteligência dos inteligentes. A cruz é o cumprimento dessa profecia. Porque quando Isaías ele diz que ia fazer, ele diz que agora, ele fala, onde vocês estão agora? Diante dessa mensagem, onde está o estudo de vocês? Onde está o poder de persuasão de vocês? Onde está o poder de argumentação de vocês? Onde está toda a sabedoria dos gregos diante dessa mensagem? Que agora é pregada, não importa quem pregue. Uma mensagem que salva, apesar de quem está pregando. Onde vocês estão agora, argumentadores? Onde estão vocês agora, eruditos? Onde vocês estão agora, os inteligentões? Porque agora tem uma mensagem aqui, pregada por alguém que não faz parte do meio de vocês, não faz parte da sabedoria, não faz parte da inteligência grega. Alguém que está pregando uma mensagem que está colocando vocês no chinelo. Imagina, onde vocês estão agora? Ele fala, diante disso, isso o quê? A mensagem da cruz. Diante disso que eu tenho falado para vocês, de que Deus se tornou homem, Deus se tornou homem, veio, pregou a mensagem da salvação, foi açoitado, envergonhado, crucificado, a morte pior que existe, dos piores bandidos, Deus passou por isso. Por isso que é loucura para eles. Quem espera um Deus que viria sentado em glórias, com espada na mão, né, e destruindo seus inimigos, vem um Deus e faz essa loucura. E isso que ele fez foi para salvar. Onde está a sabedoria de vocês agora? Porque nunca vocês imaginaram isso. Nunca passou pela cabeça de vocês que um Deus poderia se fazer homem para salvar a humanidade. Nunca se passou pela cabeça de vocês que um Deus ia se deixar ser humilhado para salvar os mais pobres, os mais oprimidos, esse que vocês mesmos oprimem. Nunca passou pela cabeça de vocês. Nunca passou pela cabeça do ser humano pedir para que Deus, já pensou pela cabeça do ser humano, pedir para que Deus o salve. Mas que Deus morra no lugar dos seus pecados, não. Não é verdade? Nunca passou pela cabeça de vocês isso aí. E chega uma mensagem agora que vocês nunca nem imaginaram. Onde está a sabedoria de vocês agora? Que vocês nunca questionaram isso. Vocês nunca argumentaram sobre isso. Porque essa é a mensagem que coloca a mensagem de vocês no chinelo. Nunca pensaram nisso, Luciano? Nunca pensaram nisso? Nunca imaginaram num Deus assim? Diante disso, onde ficam os sábios, os eruditos e os argumentadores desta era? Deus fez a sabedoria deste mundo parecer loucura. Uau! A mensagem da cruz é demais. Se Cristo não for o centro de tudo, se a mensagem de Cristo, que o Cristo crucificado não for o centro da nossa fé, não for a estrutura, a espinha dorsal de tudo que a gente acredita, não vale a pena. Tudo pode ser discutido, tudo pode ser argumentado, tudo pode ser desfeito, se não tiver uma estrutura, uma espinha dorsal, algo que o sustente de forma bem sólida. Cristo é essa sustentação. Se a sua fé não estiver fundamentada nisso, qualquer um pode chegar e argumentar com você e derrubar aquilo que você acredita. Se você não estiver conhecendo essa mensagem, se você não tiver contato com essa mensagem de Cristo na cruz, qualquer pessoa pode chegar e conversar com vocês e com um argumento bem fraco, derrubar tudo que você acredita. E você sair de uma conversa, verdade. Será que é verdade mesmo isso que eu acredito? Precisa saber, ter convicção. Visto que Deus, em sua sabedoria, providenciou que o mundo não o conhecesse por meio de sabedoria humana. Usou a loucura da nossa pregação para salvar os que creem. Pois os judeus pedem sinais e os gentios buscam sabedoria. Os judeus pedem sinais e os gentios buscam sabedoria. Depois de ele falar tudo isso, que a mensagem, a salvação, a mensagem da cruz não dependia da sabedoria
dos sofistas, dos filósofos, e que ele vinha com uma mensagem que agora tinha vida em si mesmo e a conteúdo da mensagem era mais importante do que aquele que pregava. Então, se você está sentado aí, né, e não está gostando do meu jeito de falar, né, tenta fechar os olhos e ficar só com os ouvidos abertos e ouvir o que eu estou falando, porque a mensagem é mais importante, e essa mensagem possui vida. Agora, Paulo, ele vai falar dos judeus, justamente os judeus que não conseguiram enxergar essa mensagem, e dos gentios, que eram os gregos, que se achavam inteligentes demais para essas mensagens, porque essa mensagem, ela era loucura, não porque era algo muito complexo, muito pelo contrário, é porque era algo muito simples, porque os inteligentes, os sábios, os filósofos, eles queriam algo que pudesse ser argumentado, que pudesse ser conversado, que pudesse ser explicado. E diante disso, de uma mensagem tão simples, né, que saiu fora do campo deles, essa mensagem que é loucura, ele fala assim, mas os judeus ainda pedem sinais. Principalmente porque não conheceram, não entenderam, não sei nem qual é a palavra que eu uso aqui, mas é porque não receberam então esse evangelho, não conseguiram perceber a verdade, essa é a palavra, não conseguiram perceber que o maior milagre de todos estava na mensagem em si. E não se espantem, porque tem tantas pessoas hoje em dia, né, que veem, escutam e sabem essa verdade, mas ainda dependem de sinais e milagres, ficam pedindo, né, qual é a igreja que faz mais milagre? Qual é o pastor que faz milagre? Eu vou lá porque aquele lá ora, né, e acontece isso. Eu vou lá na igreja tal porque a igreja tal acontece isso. Eu vou lá botar um copo lá em cima da televisão porque daí acontece isso. E fica igual um louco buscando milagres para tudo quanto é lado e esquece que o maior milagre de todos já foi feito. É a mensagem, é Cristo crucificado, é a mensagem que tem vida em si mesma, é a mensagem que salva, é a mensagem que traz luz. Mas os judeus, mesmo tendo isso tudo, e a salvação vindo deles, como Cristo mesmo falou, ainda pedem sinais, porque os judeus pedem sinais, e os gentios, que são os gregos, ainda buscam conhecer a Deus por meio da sabedoria. Assim, quando pregamos que o Cristo foi crucificado, ou seja, que o Salvador, que o ungido, que o Deus foi crucificado, os judeus se ofendem. Como assim? Deus? O ungido, aquele que nós estamos esperando? É esse aí? Crucificado, sangrando, levando chicotada, cusparada na cara? Esse aí, que poder esse homem tem? Cadê o Redentor? Que ia nos livrar das mãos dos romanos? Ele assim, é esse. Esse aí. Aí eles se ofendem. E os gentios dizem o quê? Está escrito o que aí? Tolice. Tolice. Os judeus, porque não acreditavam que um Deus poderia vir dessa forma. E os gregos, que se achavam inteligentes demais para conhecer essa mensagem tão simples. Se não é algo que pode ser argumentado, se não é algo que não pode ser pensado, se é algo que não pode ser explicado, é tolice. Não é coisa de gente inteligente. Por isso os gregos acham que a mensagem é tolice e os judeus acham que é escândalo. Mas para os que foram chamados para a salvação, tanto judeus como gentios, depois de Paulo descer a lenha, Paulo pega eles e coloca ainda num grupo de salvos. Os que foram chamados para a salvação, tanto judeus como gentios. Porque no meio deles, não é... O que classifica os salvos, mano, não é a tua origem, não é o teu estudo. Paulo fala que tanto judeus como gentios, ali tem gente salva também. É porque foram chamados, é o chamado de Deus, é Deus que escolhe, é Deus que chama, é Deus que atrai. Ele fala assim, mas para os que foram chamados para a salvação, tem as pessoas que foram chamadas, né, para a salvação, tanto judeus como gentios. Dos dois grupos agora, tem pessoas que Deus arrancou de lá, chamou de lá, trouxe de lá, e escolheu para ser salvo. Para essas pessoas, Cristo é o poder. Cristo é o poder de Deus.
vocês judeus que estão buscando milagres, Cristo é o poder, Cristo é o milagre, Cristo é isso que vocês buscam. Tudo isso que vocês estão buscando em Deus, é nele que vocês vão encontrar. E para os gentios, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. E vocês, gentios, que buscam conhecimento, vocês que buscam sabedoria, vocês que buscam argumentar, entender, conhecer a Deus, como o Wagner uma vez falou, né? Tentam botar Deus numa prancheta e, né, dissecar Deus e estudar Deus. Para vocês, Cristo é essa sabedoria. A sabedoria que vocês buscam é Jesus. A sabedoria que vocês tanto tentam entender é Cristo. Tudo que vocês buscam é Cristo. Porque tudo que nós precisamos é Cristo. Você pode ter muitas dúvidas, irmãos, a respeito do Evangelho. E eu tenho também. E eu já me deparei muitas vezes com isso. Mas quando eu me deparo com o poder de Cristo, com o que Cristo fez, todas as dúvidas se dissipam. Porque eu não preciso de explicação. Porque o poder dessa mensagem alcançou o meu coração. A sua convicção, a convicção da sua salvação, a esperança da salvação não deve estar no seu entendimento do que é pregado, do que é lido, do que é falado. Deve estar na certeza de que Cristo morreu pelos seus pecados. De que Cristo voluntariamente, deliberadamente, se entregou por você naquela cruz. De que Cristo escolheu ser chicoteado. De que Cristo escolheu vestir aquela coroa de espinho, de que Cristo escolheu levar cusparada no rosto, Ele escolheu ser achibatado, por causa de você, para que o seu coração, a sua mente, fosse alcançado pelo poder desse Evangelho, porque como Paulo fala, é poder de Deus para a salvação, há poder nessa mensagem, você precisa se apegar a isso, porque Paulo diz que há 2 grupos de pessoas, e não há outro. Um grupo está caminhando para a perdição. E o outro grupo está caminhando para a salvação. Os que estão caminhando para a perdição e os que estão sendo salvos. Qual é o grupo que você se encontra hoje? E as pessoas que você conhece, qual é o grupo que se encontra? Se você recebeu essa mensagem, você precisa decidir para onde que você quer caminhar. A palavra de Deus alcança quem Deus quer que ela alcance. Se ela chegou aos seus ouvidos, foi vontade de Deus que você estivesse ouvindo isso. Há muitas pessoas que ainda não ouviram, ou que ouviram e não entenderam. Mas se você entendeu, você tem responsabilidade de levar esse entendimento a outras pessoas. Porque a salvação vem por meio da pregação do Evangelho, é o meio da graça. É Cristo que salva. E é o Espírito Santo que convence. Mas somos nós que pregamos. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que a gente possa levar essa mensagem para casa, irmãos. E que essa convicção e essa esperança de que Cristo fez tudo o necessário para que nós fôssemos salvos esteja presente em todos os dias da sua vida. Amém? Uma boa noite. Obrigado, Wagner, por esta mensagem. Falou os nossos corações. Se a sua fé não estiver fundamentada no que Cristo fez na cruz, você vai se decepcionar com Jesus uma hora. Lázaro estava doente, eles foram até Jesus e disseram assim: aquele a quem tu amas está doente. Ou seja, aqueles que Jesus ama também ficam doentes. Aqueles que Jesus ama também se entristecem. Aqueles que Jesus ama entram em aflição. Mas aqueles que Jesus ama serão salvos no último dia. Lembra do discípulo de Emaús, após Jesus morrer na cruz? Jesus já tinha ressuscitado e eles foram decepcionados embora. E pelo caminho, decepcionado com aquilo que tinha acontecido. Você sabe que é uma decepção. Pô, se tivesse feito a falta no Modric lá atrás, não teria feito o gol. Por que não recuaram o time, foram para cima? Decepcionado com Jesus, Jesus assim, como vocês são ignorantes para entender as coisas, né? Pô, tudo isso aqui falava sobre mim, ó.
e vocês não entenderam. E quando se cumpriu na cruz, vocês não entenderam. Ei, volte, porque aquilo que foi feito na cruz é que é importante para vocês. Aquilo é que vai fazer a diferença. E a hora que vem a enfermidade, a hora que vem a aflição, eu vou olhar para a cruz e dizer, Ele já consumou. A minha vitória já é garantida. Nós estamos sendo salvos. Todos os dias a misericórdia dele se renova sobre nossas vidas. Se renova para aqueles que estão sendo salvos e se renova para aqueles que estão se perdendo também. Se renova, dando mais uma oportunidade para dar a volta por cima. Amém? Gostaria de botar a arte ali do prato cheio. Irmã Beth, o prato já está cheio? Não está cheio ainda? Está faltando ainda, né? Quantos aqui têm colaborado, irmão? Levante a mão. Não esqueça, irmão, se a gente ficar esperando um pelo outro, a gente não vai encher o prato nunca. Deus coloca esse propósito no coração da irmã Beth, e eu tenho certeza que muitas pessoas terão os seus pratos cheios no final do ano. Ela vai levar essas marmitas em comunidades que ela já conhece, que tem famílias que realmente precisam ter esse alimento no final do ano e receber uma palavra de Deus nesse momento. Então não esqueça, vamos encher esse prato de uma vez. Eu achei que já estava cheio, mas se não conseguir encher, irmã, fala comigo que eu vou aproveitar e vou pegar essa bênção tudo para mim, tá? Eu vou encher esse prato que eu tenho certeza. A outra arte, qual é? Arte não, outra foto. Vocês estão vendo aquele dali? O que vocês percebem quando vocês veem essa foto? Superlotação, né? E falta ainda gente ali, né? Tem mais gente, né? Tem mais crianças ali, né? Falaram para mim assim, Wagner, por que tu não faz um projeto do que tu quer fazer lá atrás para as crianças, para botar aqui? Daí o pessoal veja esse projeto, acha bonito e vão te ajudar a construir. Irmão, se isso aqui não for incentivo maior para você ajudar nós a construir uma sala maior para essas crianças lá, eu desisto. Se isso aqui não for incentivo para olhar e dizer, não, vamos fazer algo bom para essas crianças, vamos fazer uma sala boa, uns banheiros legal, para eles ficar lá, para eles ficar correndo para um lado e para o outro. Se isso aqui não for incentivo, eu posso botar a foto de um palácio lá atrás, você não vai se comover nunca. Essas crianças são heranças que Deus nos deu, tá? Isso aqui, ó, são projetos para amanhã, para essa igreja, que vão continuar com esse ministério. Aqui tem pregadores, aqui tem pregadoras, aqui tem ministro de louvor, aqui tem guitarrista, aqui tem baterista, amém? Levanta sua mão, irmão. Oh, ninguém diz amém. O que está acontecendo? Aqui tem baterista, né, Lucas? Tem baterista aqui, tem pessoas aqui que vão continuar com esse legado. Então vamos olhar e dizer, vamos investir nessas crianças mais, para que eles possam realmente continuar com isso aqui. Sabia que esse ministério, quem toca esse ministério são as pessoas que moram aqui nesse bairro? Deus não precisou buscar ninguém lá fora, um pregador lá fora, um pastor lá fora. Ele pegou aquele pessoalzinho que estava aqui, ó, que cresceram junto. O Luciano, eu, o Wagner, a irmã Negra, a irmã Regina. Nós fazíamos parte de um grupo de jovens nas antigas aí. A Mary está aqui, o Augusto está aí, assim, jogava naquele campinho ali, ó. O V está aqui. Está todo mundo aqui, irmão. Deus não precisou trazer ninguém de fora. Se eu pegar o pessoal daqui mesmo, que eu tenho matéria-prima aqui, e vou continuar com esse legado, agora está aí, ó, em nossas mãos. Essas crianças aí. Amém? Depois do culto, eu vou fazer a ceia aqui daqueles que não puderam participar no domingo, nem na quarta, nós estaremos ceando aqui de novo. Essa semana que eu já participei da ceia umas 10 vezes. Cada vez que eu vou levar a ceia para alguém, eu participo também. Mas, glória a Deus, é importante que todos participem e entendam que Deus quer falar na nossa vida através da ceia do Senhor, amém? Vamos nos colocar de pé? E agradecer a Deus por essa mensagem, porque se essa mensagem se manteve viva até hoje, irmão, é
porque realmente ela é poderosa. Porque tentaram de todas as formas destruir essa mensagem. Mas Deus não seria Deus se essa mensagem fosse destruída. Os mensageiros mudam, mas a mensagem continua a mesma. Porque vão passar céus e terra, mas a palavra de Deus, a mensagem de Deus vai permanecer viva através daqueles que se dispuserem a abrir sua boca e falar da maravilhosa graça de Deus. Amém? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por este momento que o Senhor falou aos nossos corações mais uma vez, Senhor. Queremos sair daqui, Senhor, mais agraciados do que nunca, entendendo que o milagre da Sua palavra entrou em nossos corações, o milagre da Sua mensagem nos alcançou, Senhor. É este milagre que nós queremos para as nossas vidas, porque é este milagre que vai nos manter de pé quando a doença vier, é este milagre que vai nos manter de pé quando a aflição vier, é este milagre que vai trazer esperança nos nossos corações daqueles que ainda não Te aceitaram, Senhor. Porque esse milagre tem poder de levantar aqueles que estão se perdendo e nos manter vivos, de pé, até aquele grande dia, quando o Senhor virar nas nuvens para nos resgatar, Senhor. Então, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por cada vida que esteve aqui esta noite. Obrigado por cada família representada. Obrigado por essas crianças que o Senhor colocou em nossas mãos, Senhor. Que nunca deixemos de orar por eles e investir no futuro dessas crianças. Essa mensagem precisa alcançar eles também, assim como nos alcançou. É a responsabilidade nossa. Então, em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vem Jesus. Deus abençoe a vida de todos vocês.